Bora fechar esse vídeo para te contar o que há de verdade na especulação de que Guilherme Arana interessa ao Corinthians. O primeiro a publicar sobre o tema foi um site chamado Bola VIP, assegurando que o mau momento do Arana no Galo pode ajudá-lo no retorno ao Corinthians. Você vai lembrar que o lateral esquerdo, de 28 anos de idade, foi formado no próprio Timão. Quero contar que antes de gravar esse vídeo, conversei com gente do Atlético e com gente do Corinthians. E posso assegurar que essa possibilidade em 2025, nesse mês, não foi nem sequer cogitada. A fase do Arana no Galo é ruim, ele tem sido cobrado, tem sido apontado até por jornalistas como alguém que está fazendo corpo mole. Ainda assim, no Corinthians não há nenhum movimento para aquisição do atleta. Em outras janelas, o Corinthians até tentou, mas para 2026 essa conta parece não fechar. Primeiro, porque o Timão precisa resolver seu problema de transfer bans. O Corinthians tem hoje contra si 85 milhões de reais a quitar, sob o risco de, em caso de não pagamento, nem ter a liberdade para inscrição de atletas. Além de resolver essa enorme pendência, o Corinthians ainda precisaria se acertar com o Galo para a compra dos direitos econômicos do atleta. O Arana tem vínculo com o Atlético até dezembro de 2027 e está avaliado hoje em mais ou menos 5 milhões de euros. Bastante dinheiro para um Corinthians em dificuldades e que tem na lateral esquerda duas boas soluções. Matheus Bidu nunca jogou tanto quanto atualmente e o Angeleri, que deve ser comprado, também tem feito boas partidas. Ou seja, se você corintiano se animou com a ideia de Arana virar reforço, saiba que essa possibilidade por hora inexiste. Você atleticano, preocupado com o futuro do Arana, saiba que no Timão, por agora, não há nada. Na temporada atual, Guilherme Arana soma 34 jogos, nenhum gol e uma assistência, é de longe a pior temporada do lateral vestindo a camisa do Galo. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. E a pressão pela demissão de Fabinho Soldado segue a todo vapor no Corinthians. Contei para vocês que algumas semanas atrás, Memphis Depay e outros atletas do elenco conseguiram abafar a crise, permitindo que o Fabinho Soldado continuasse pelo menos até dezembro, certo? Mas o CORE, Conselho de Orientação do Corinthians, convocou o Fabinho Soldado para uma reunião. A ideia é que o executivo de futebol preste esclarecimentos sobre a sua gestão, algo absolutamente inusitado. Cubro o Corinthians há mais de 20 anos e não lembro de o CORE, em momento algum, convocar alguém do departamento de futebol para explicar a sua atuação. Importante contextualizar, essa pressão que vem do Parque São Jorge para contra o Fabinho Soldado tem tudo a ver com o fato de ele ser visto como alguém do Augusto Melo. Enquanto gerente de futebol do Flamengo, o Fabinho Soldado era um ilustre desconhecido do futebol na função que ele exercia. O Augusto Melo o contratou para ser executivo de futebol e uma das peças mais importantes e bem pagas do país. Hoje o Fabinho Soldado ganha na casa dos 400 mil reais. Nos tempos de Flamengo eram só 25 mil por mês. Pois bem, por conta disso e da relação com o Augusto Melo, sempre que possível, dirigentes corintianos vão tentar acabar por fritar o Fabinho Soldado. E é bom que ele se saia bem nessa reunião do CORE, senão a pressão pela demissão será enorme. O presidente Osmar Stabile é um dos mais cobrados para que ele dispense o executivo de futebol. A tendência é que esse debate fique um pouco mais quente na virada do ano. A ideia do Osmar Stabile, até para respeitar um acordo que ele fez com os jogadores, é de que o Fabinho fique até o fim da temporada. Só para completar em relação ao Corinthians, registrar que Memphis Depay finalmente se apresentou à seleção holandesa nessa terça-feira. Ele tinha a previsão de embarque para a Holanda na noite de domingo aqui de São Paulo, mas depois de ter seu passaporte roubado, ele não conseguiu embarcar e houve a necessidade de um adiamento desse embarque em 24 horas. E você, o que pensa sobre tudo que eu contei? Não esquece de usar o espaço para comentário para registrar sua opinião, deixar like e se inscrever no canal. Vamos lá. No domingo, vocês tinham me perguntado se tinha alguma novidade sobre name rights. E aí eu até vi que o Benjamin Bach tinha contado que tinha uma negociação avançada pros name rights e que o Corinthians conseguiria um adiantamento de 3 oportunidades, porque a live era tarde, era 11h40 da noite, e ele já não viu o WhatsApp desde 9h40 da noite. Na segunda-feira cedo eu conversei com uma pessoa muito próxima do presidente corintiano. E essa pessoa contou que as conversas entre Corinthians e Betano esfriaram, tá? E segundo essa pessoa, esse distanciamento no acordo tem tudo a ver com o acerto da Betano com o Flamengo. Eu falei, mas espera aí, o Corinthians e a Betano não começaram a negociar depois do acordo entre o Flamengo e Betano? Ele falou, não. Essa conversa foi anterior
Quando eles fecham com o Flamengo, a coisa esfria por aqui. Estou vendo aqui que o Samir Carvalho contou que a Betano fez uma proposta para o Corinthians para ficar com o name rights da Arena e com o patrocínio master, mas o Corinthians não aceitou a oferta. Eu não tenho a informação de que houve a proposta, o que eu posso assegurar para vocês, baseado nessa minha fonte, é de que já não há mais chance de acordo, tá? A verdade é que o Corinthians entende que depois de fechar com o Flamengo, a Betano hoje já não tem mais necessidade e interesse de fazer um aporte significativo. Só mais uma sobre o tema. Somente com multas, assim. Por que o Corinthians não pode vender os name rights do estádio por uma bet? Ele só vai poder vender se, ao mesmo tempo em que vender o name rights do estádio, essa bet se comprometer a fechar com o patrocínio master. Não dá para você ter name rights do estádio com uma bet e patrocínio master com outra bet. Não dá, isso o mercado não vai permitir, né? E esse é o grande ponto. Hoje o patrocínio master do Corinthians ficou defasado em relação ao que paga a Betano para o Corinthians, para o Flamengo, mas é um baita acordo, são 103 milhões de reais por ano. O contrato de name rights é que é baixo, 15 milhões de reais por ano. Então, para que o Corinthians tenha uma bet nos name rights, ele precisa que essa bet também assuma o patrocínio master. E aí que vem o ponto. A multa para quebra do contrato com a Impera Pharma é de 70 milhões de reais. A multa para quebra do contrato do patrocínio master gira na casa dos 50 milhões de reais. A gente está falando de 120 milhões de reais, somente com multas, tá? Até por isso não sei se vai acontecer esse acordo como o Corinthians previa e torcia. Renato Castro, Nicola, sabe se o Corinthians tem algum plano para pagar os transfer bans? Renato, os caras estão tentando dinheiro, tá? Mas como o transfer ban só impede o Corinthians de registrar novos atletas e a janela de transferências no Brasil só reabre no ano que vem, não há um desespero, não há uma pressa, não há essa questão, por exemplo, envolvendo o Santos Laguna pelo Félix Torres, deixou de ser prioridade com o fechamento da janela. O Corinthians fez pelo menos 4 tentativas para pagar os mexicanos sempre criando dificuldade. O Corinthians começa oferecendo 30% à vista, oferecendo 50%, 70% e 75%. O Santos Laguna recusou todas. O Corinthians falou, então agora vocês vão aguardar, a gente tenta pagar no ano que vem, tá bom? Hora de falar sobre o Corinthians com mais um processo causado pelo caso Vai de Bet. Coisa só piora em relação a essa parceria que tinha tudo para ser a maior da história do futebol brasileiro. Vale a lembrança de que em janeiro do ano passado, Augusto Melo, então recém-eleito presidente, havia fechado um acordo com a Vai de Bet de 360 milhões de reais num contrato de 3 temporadas, 120 milhões de reais por ano. Coisa começa a degringolar quando se descobre que o Augusto, que havia prometido que não pagaria a comissão, indicou um laranja para ganhar 25 milhões de reais de comissão. O contrato com a Vai de Bet foi rompido, causando todos os prejuízos que você possa imaginar. Primeiro, porque o Corinthians já havia se comprometido a pagar 41 milhões de reais à PixBet, que era a patrocinadora anterior. Ela teve seu contrato rescindido e o Corinthians se viu obrigado a indenizá-la. Depois, porque a Vai de Bet também acionou o Corinthians na justiça. Mas a novidade vem agora. Toninho Duetos está processando o Timão. Ele cobra 8 milhões e 400 mil reais, que seria um valor correspondente a 1/3 dos 25 milhões de reais que o Corinthians prometeu pagar a intermediários. Contrato de 360 milhões de reais, essa comissão equivale a 7% do valor. Detalhe importante, antes do Toninho Duetos, Sandro Ribeiro e Washington Araújo também haviam processado o Corinthians pedindo os mesmos 8 milhões e 400 mil para cada. Eles alegam que eles, sim, foram os grandes responsáveis em intermediar o acordo, apresentando o dono da Vai de Bet ao Corinthians. Timão que já conseguiu um novo patrocinador master, a Esportes da Sorte, e que nesse momento busca no mercado interessados em pagar mais do que a atual patrocinadora. Só para completar, registrar que na noite dessa segunda-feira, o Conselho Deliberativo do Corinthians se reuniu e aprovou, com presença bem pequena de conselheiros, apenas 45% dos conselheiros presentes, por unanimidade, a revisão orçamentária. Verdade é que o Augusto Melo, no início do ano, havia feito projeções completamente fora da realidade em relação a receitas e despesas do Corinthians. E todos esses números precisaram ser revisados. Só para vocês entenderem, o timão de Osmar Stabile prevê um aumento de 174 milhões de reais nas despesas do clube.
Total de gastos passa de 554 milhões para 727 milhões. A consequência, em vez de um superávit, como imaginou Augusto, Corinthians terá déficit de 83 milhões e 300 mil reais. Você curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like e se inscrever no canal. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.